Fala, galerinha. Hoje a gente começa o livro 2, né? A gente começar aí, dar continuidade às nossas tarefas aí de estudo. A gente começa hoje o livro 2 com geometria espacial dos cilindros e vamos à aula. Geometria espacial, cilindros. A gente vai voltar a falar um pouquinho de geometria espacial, né? Só que agora a gente já falou de algumas outras figuras na primeira parte da nossa matéria. Agora a gente vai falar de algumas outras figuras, começando pelo cilindro. Para a gente conseguir definir cilindro, né, sejam alfa e beta, né, dois planos distintos, sendo C um círculo contido em um dos planos e S uma reta incidente em um dos planos. Cilindro é uma união de todos os segmentos paralelos à reta S com uma extremidade em C e outra no plano. Então a gente está aqui, ó, como a gente vê a figura, planos distintos, a reta incidente, e aqui nós temos um círculo no plano alfa. A projeção desses pontos desse círculo no plano beta é o que vai formar nosso cilindro, como a gente está vendo aqui, ó. A projeção dele vai formar nosso cilindro, formando uma figura similar a essa daqui. Cilindro em revolução ou cilindro reto é um sólido gerado pela rotação completa de um retângulo em torno de um dos seus lados. Ó, a gente pode ver aqui na figura, ó, temos um retângulo, né? E em torno desse lado aqui, que está no centro do cilindro, ó, ele rotacionou de forma completa e ele formou um cilindro. No cilindro da figura, aqui a gente tem R, que é o raio, a mesma coisa do círculo, né? Temos a geratriz, que a gente também pode chamar como altura, nesse caso aqui, né? E temos E, que é o eixo do cilindro. Nesse caso aqui, ó, essa linha pontilhada aqui, que é E, é o eixo do cilindro. Nesse caso aqui, como ela transpassa o centro aqui, ó, ela também vai estar transpassando o centro do cilindro. Então, ela vai estar dividindo a figura do cilindro. Neste caso, a geratriz é igual à medida da altura, né? Nesse caso aqui do cilindro reto, cilindro de revolução ou reto. E no cilindro oblíquo, a altura é a distância entre os planos da base. Entre esse plano da base superior e esse plano da base inferior. Essa é a altura. Tá? Área e volume do cilindro em revolução. Área composta por dois cilindros, por dois círculos, desculpa, né, as bases, e um retângulo. Para calcular a área, no caso, ó, eu tenho que fazer a área desse círculo com a área desse círculo e a área desse retângulo maior aqui. Ó. Na verdade, se eu tenho aqui que aqui é 2πr, né, que é o diâmetro todo do cilindro, eu vou ter que, do círculo, eu vou ter que, essa parte do cilindro em que faz a circunferência do círculo das suas bases, também vale 2πr. Aí a altura, né, é como a gente já viu, a distância entre os planos das suas bases. Aí no caso aqui a gente tem a área da base, que é πr ao quadrado. No caso aqui eu vou ter duas vezes esse valor, né, porque é essa base aqui, a base inferior e a base superior. E a área lateral vai ser 2πr, né? Na verdade que é duas vezes o raio, né? Vezes a altura, que é a distância de uma base para outra, né? E a área total, no caso, né? Se eu juntar essas duas aqui, eu posso representar como 2πr vezes r mais h. Ok? Aí aqui tem as nossas fórmulas que a gente vai usar bastante. E o volume do cilindro ele é dado por área da base, ó,
vezes a altura. Ou também, né, como a área da base é πr ao quadrado, ó, como a gente viu nessa fórmula aqui, eu posso botar πr ao quadrado vezes h, que é a altura. Vou estar falando a mesma coisa, escrevendo de jeito diferente. É bom a gente saber dos dois jeitos, porque às vezes um jeito ou outro nos é mais relevante para resolver alguma questão. Às vezes a questão tem alguma informação que eu, escrevendo de um jeito ou do outro, eu consigo fazer alguma notação diferenciada. Seção meridional do cilindro de revolução. Intersecção do cilindro como qualquer plano que contenha o eixo do cilindro. A área da secção meridional de um cilindro em revolução se dá por 2r ao quadrado. Aqui, galera, a gente tem a imagem da secção meridional, é quando a gente corta o cilindro ao meio, ó, passando pelo eixo. Vocês lembram que a gente sempre tem um eixo aqui que é formado no centro desse cilindro. Então, passando por esse eixo, a gente forma uma secção meridional. Se uma parte disso daqui, ó, aqui é o meio, se daqui para cá é R, então esse lado todo aqui vale 2R, que é o diâmetro. E aqui, no caso, é a altura, que é a mesma altura que eu tenho para o cilindro. Então, a altura vai ser a mesma coisa. Vamos lá, cilindro equilátero. É o cilindro de revolução onde a geratriz tem o mesmo comprimento do diâmetro. Sua secção meridional é um quadrado. A diferença desse cilindro aqui é que, na verdade, aqui a gente tem um quadrado como rotacionado. E no cilindro em revolução, a gente tem um retângulo. Então, aqui ó, a gente pode ver que quando a gente corta ele para fazer a secção meridional, a gente tem que ó, a altura é igual à largura. Então, a gente chama isso de cilindro equilátero, porque ele tem a seção meridional dele é formada por um quadrado que tem um quadrado que aí a gente tem todos os lados iguais. Área e volume do cilindro equilátero. Isso não vai fugir muito, mas a gente tem outras, por ser um quadrado, né, a secção meridional e como ele foi rotacionado, a gente tem formas um pouco diferentes de fazer a anotação dessas áreas. Ó. Eu tenho que a área da base é πr ao quadrado, se eu não me engano, a mesma coisa, πr ao quadrado, a mesma coisa do cilindro em revolução. Mas o que vai mudar um pouquinho é a área total, área lateral e volume. A área lateral vai ser 4πr ao quadrado, a área total vai ser 6πr ao quadrado, lembrando sempre que R é o raio, tá, galera? Onde vocês verem R vai ser o raio. E o volume vai ser a área da base vezes H, ou πr ao cubo, lembrando que sempre que R é o raio. Então, às vezes, a gente vai precisar do raio para fazer todos esses cálculos. Aqui, gente, a gente tem alguns exemplos, eu vou subir a câmera aqui, alguns exemplos para a gente usar de uso dessas fórmulas que a gente está vendo. Ó. A figura seguinte representa a planificação de um cilindro reto. Se é um cilindro reto, o que acontece? Ele é um retângulo que foi rotacionado, né? Então vamos lá, calcule a área total e o volume desse cilindro. Observe que 2πr igual a 14π, portanto R é igual a 7, não é aqui, ó. Se isso aqui mede a mesma coisa que a circunferência inteira, e a circunferência inteira é 2πr, se eu dividir por 2, eu vou ficar com 7. Então, R vai ser 7.
A gente tem que sempre lembrar dessas relações aí, tá? Aí vamos lá, ó. Assim temos área lateral, 2πr vezes h, ó. Se eu tenho 2, o π eu não vou mexer, o r é 7, a altura é 5, 775, 70 π centímetros quadrados. Nesse caso aqui, como ele não está dando valor de π, a gente não precisa operar π. Mantém o π como uma variável aí desses cálculos. A área da base, que é πr ao quadrado, sendo R7, né? Então, ó, π r ao quadrado, 49π. É a área da base. Se eu tenho a área da base, tenho a área lateral e a área da base, a área total vai ser a área da base mais a área lateral. 2 vezes 49π, ó, 2 vezes a área da base, porque eu tenho a base superior e a base inferior do cilindro. Então, nisso aí eu vou fazer que a área das bases é 2 vezes, né? Se eu tenho que a área de uma base é 49π, eu vou 2 vezes a área da base, que é 2 vezes 49π, mais 70π, que vai dar 168π centímetros quadrados. E o volume vai ser, eu vou usar a área da base, que eu já achei, que é 49π, vezes a altura, que é 5, que vai dar 275π. Aqui a gente só operou a fórmula, né? Não teve muito o que a gente mexer. Vamos ver na 2. A figura seguinte representa uma peça metálica. Ela foi moldada na forma de um cilindro circular reto de raio igual a 10. Então, ó, o raio é 10 e a altura 12, com um orifício na forma de um cilindro reto de raio 5 e altura 12. A respeito dessa peça, responda cada item a seguir. Letra A. Calcule o volume do metal usado para a confecção. Nesse caso aqui, ó, não sei se vocês lembram na questão que a gente fez do tijolo lá, por causa dos buracos, vai ser mais ou menos o mesmo conceito, porque eu vou calcular ele todo, depois eu vou calcular o buraco e vou diminuir, porque no buraco eu não tenho metal para contar volume, né? Então vamos lá. O volume V da peça é igual à diferença do volume V da peça menos o V antigo. Em que V1, vamos botar aqui, né, é o volume da peça sem orifício e o volume do orifício é o volume do orifício, né? O novo volume. Portanto, o volume é igual a π vezes 10 ao quadrado vezes 12 menos π vezes 5 ao quadrado vezes 12. A área da base vezes a altura da peça inteira menos a área da base vezes a altura do orifício. Então vai dar 1.200π menos 300π, né? Isso aqui vai dar 300, né? E aqui vai dar 1.200. Então, 1.200 menos 300, 900π. Então, o volume em metal dessa peça aqui é de 900π centímetros cúbicos. Porque eu vou ter a peça tirando esse espaço que ficou o furo, o orifício, né, que a gente não vai ter material. B. Se essa peça deve ser pintada em só uma cor, calcule a área a ser pintada. Então vamos lá. Externamente a peça tem duas bases congruentes, cada uma sendo uma coroa circular de raio 5, né? Correto? Porque se ela toda é 10, mas aqui o orifício tem 5, então eu fiquei com 5 de raio, né? De raios 5 e de raios 10, né? O orifício raio 5, a peça toda raio 10. Uma lateral externa da área igual à área do cilindro maior
e a área interior do cilindro é igual à área do cilindro menor. Então, vamos lá. A área externa é igual à área do cilindro maior, quer dizer, desculpa. E a área interna é igual à área do cilindro menor, né? Porque foi da onde eu tirei o cilindro menor. Então, vamos lá. Uma lateral externa é igual à área do cilindro maior e uma área interna ao orifício igual à área lateral do cilindro menor, né? De raio 5. Assim, nós temos a área total 2πr, aí aqui no caso R vai ser Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado, né? Porque aí aqui é o raio da peça inteira menos o raio da peça menor, mais a área externa mais a área interna, né? Porque aqui eu tenho Rzinho, que é a área interna, e Rzão, que é a área externa. Então, aqui eu fiquei com 2π, 10 ao quadrado menos 5 ao quadrado, mais 2π, aí aqui a área da figura maior, né? Então, aqui tem o raio 10, e aqui a área da figura menor, que tem o raio 5. Fazendo esta conta e somando, eu tenho 510 π centímetros quadrados. Então, se eu for pintar, a área a ser pintada dessa peça é de 510 centímetros quadrados, tá? Aqui agora a gente vai falar de tronco do cilindro circular reto. Imagine que um cilindro de altura maior do que H seja seccionado por um plano alfa, oblíquo ao seu eixo. As partes inferior e superior do plano são chamados de tronco de cilindro. Então, o tronco do cilindro é quando eu tenho um cilindro e transpasso ele por um plano, formando duas figuras, né? Na verdade, cortando esse cilindro ao meio. Consideremos agora somente o tronco inferior, como mostrado na figura seguinte. Para calcular o volume da área desse tronco, imaginemos a seguinte situação. Aí aqui a gente tem a figura, ó, como ela ficou. Eu transpassei ela por um plano na diagonal, onde eu formei figuras idênticas. Então, para mim calcular essa parte aqui, a gente vai usar essas seguintes fórmulas aqui. Ó. Note que o outro tronco idêntico ao inferior será acoplado a ele pela secção oblíqua, formando um cilindro circular reto de raio R. E a altura H mais G. Ó, a altura H mais G, altura H mais G. Então, a altura vai ser H mais G. E o raio é R, porque eu não mexi, né? Eu seccionei na parte de altura, não cortei na parte do raio. Portanto, um novo cilindro terá volume igual ao dobro do volume do tronco. E a área lateral também será o dobro. Então, a gente vai ter aqui, ó, volume, vai ser o mesmo cálculo do volume. No caso aqui, ó, H mais G está sendo representado pela altura, né? Dividido por 2, para a gente calcular o volume de uma parte dessa figura aqui, né? Ou só desse tronco do cilindro de cima, ou só do tronco de cilindro de baixo. E a área, o mesmo conceito, ó, 2πr vezes H, no caso H é representado por H mais G, sobre 2, que é igual a πr vezes H mais G. No caso aqui eu simplifiquei esse 2 com esse 2, fiquei com πr H mais G. Galerinha, assim, essa foi a matéria, assim, uma matéria bem tranquila, é só mais utilização de fórmula mesmo. Façam um exercício aí para mim da página 141, de 1 a 5, e a gente se fala aí no próximo encontro aí. Grande abraço.